dia! Hoje, tá lendo aqui com vocês a passagem de Mateus capítulo 20 e Mateus capítulo 25, versículo 14. O do 20 é do 1 ao 16, que vai falar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. E o do 25, ele vai falar sobre a parábola dos 10 talentos. Então, nessa primeira, da parábola dos trabalhadores da vinha, ele vai falar: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha, e ajustado com os trabalhadores a $1 por dia, mandou-os para sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-se-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide-vos também para a vinha e recebeis o que for justo. E nisso você tem ali os trabalhadores que chegaram antes e os trabalhadores que chegaram mais depois, né? Que foram ali agregando e tal, né? Com o passar ali do tempo. E mais um pouco, aqui continuando a passagem, ele vai falar que quando chegou o dia de receber o salário, os trabalhadores receberem o seu salário, eles ficaram se comparando entre si. Eles ficaram, os mais antigos ficaram comparando o salário dele com os mais novos, falando: não é justo, a gente tá recebendo menos do que eles que chegaram agora. Eles chegaram agora e eles já estão, ganhando mais do que a gente, como eles parece até se não trabalham, né, numa empresa, assim. E eles pegam e ficam se questionando isso. E eles começam a se magoar e vai lá reclamar, né? Vai lá reclamar com o senhor, ou com o senhor lá da terra, né? Enfim, aí ele fala: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aí agora vamos emendar aqui com a parábola dos 10 talentos, né, que é mais conhecida. Por isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. E a cada um, né, ele vai distribuindo aí. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1 talento. E para esses servos guardarem para ele, né, para quando ele voltar e tudo mais. E o que acontece? Para esse que ele deu 5, ele pega e multiplica, e quando o senhor dele chega, ele tá com mais 5. E para esse que ele deu 2, quando ele chega, ele tá com mais 2. E para esse outro que ele deu 1, esse 1 se compara. E quando o Senhor volta, ele só tem esse 1, porque ele enterrou, né, como tem algumas versões, ele enterrou na terra, ele guardou, né. Enquanto os outros meio que investiram, né, multiplicaram aquilo que eles receberam, aquele que recebeu só 1, guardou. Então, que o Espírito Santo me levou a trazer com essa palavra, né, reflexão não só aqui, né, para as pessoas que assistiram esse vídeo, mas também pro meu coração aqui, muitas das vezes nós somos assim, né? O ser humano adora se comparar, principalmente hoje em dia, com as redes sociais e tudo mais. Fala assim: nossa, Senhor, mas ele não faz o que eu faço e ele tá recebendo mais do que eu, ou ele tá recebendo melhor do que eu. Ele é ímpio, Senhor, por que isso, Senhor? E nós temos que parar com essa hipocrisia, essa religiosidade. Jesus, ele não amou a religião, ele amou as pessoas. E
A prosperidade em Cristo, tanto financeira quanto em qualquer outra área da sua vida, não se resume a você ser uma pessoa religiosa, mas se resume a você estar em conexão com Deus e Ele abençoar tudo que você fizer. E tudo vai se multiplicar. E você ter essa coragem. Não adianta você pegar e a religiosidade não leva ninguém para o céu, a religiosidade não vai salvar ninguém, a religiosidade não faz bem nem para a própria pessoa que está se portando daquela forma. Me entenda bem, não falo de forma agressiva, mas de forma que de não desejar isso, porque a partir do momento que você se compara com as outras pessoas, você tá questionando a justiça de Deus. A gente tem que fazer o melhor para Deus e Ele vai recompensar o nosso trabalho, o nosso suor, o nosso esforço de forma justa. A gente não tem que se comparar com ninguém e ficar achando e reclamando que alguém não é digno de receber tal coisa, né? Que nem ele vira aqui e fala, né? Aqui no capítulo 20, ele vira aqui e fala bem assim, quando os trabalhadores começam a reclamar que os mais novos estão recebendo mais do que eles que já estavam ali mais tempo. Ele fala, mas respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Então, tipo assim, ele tá falando, não tô fazendo nenhuma injustiça. Entendeu? Então a gente tem que estar com o nosso coração diante de Deus. A partir do momento que o nosso coração está voltado em entender o que Cristo faria, o que Jesus quer que eu faça com aquilo, e de ser corajoso, não ser covarde. Muitas das vezes Deus nos entrega algo, mas a gente olha para o outro e fala, nossa, daquele outro é muito mais, né? Ele é bem melhor do que eu, né? Então é melhor eu não fazer nada, é melhor eu guardar, eu enterrar aqui o meu talento, o meu dom, o meu recurso. É melhor eu guardar, ele é melhor do que eu, ele é maior do que eu, ele vai conseguir ir mais longe do que eu. É melhor, eu sou tão pequeno, eu recebi tão pouco, eu vou ficar aqui mesmo. E o incrível é que quando esse senhor volta, que ele vai conversar com cada um desses 3 servos, né? Do que ele deu 500, do que ele deu 200 e o que ele deu 1, ele pega, por exemplo, e chama o que ele deu 500, né? Mas chegando também aqui, vamos voltar no verso 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, a gente tem que... Cara, isso daqui... Não consigo nem falar assim, resumidamente. Cara, tô tentando resumir. Mas... ele fala assim, você foi fiel no pouco, sobre muito... eu vou te colocar sobre muito. Ele podia olhar e falar assim, nossa, eu ganhei 5, nossa, aquele lá ganhou só 2, aquele lá ganhou só 1, pode ser que da outra vez eu só ganhe só 1 também, então é melhor eu guardar os 5 agora, que eu tenho agora. E... enfim, mas não, ele pega e ele tem a coragem de pegar e meio que investir, né? E multiplicar aquilo que lhe foi dado inicialmente. Então, se Deus te entregou algum propósito, seja ele em qualquer área que for, se foi ministerial, se foi financeiramente falando, se foi profissionalmente falando, aquilo que Deus te deu, não renega, não compara com ninguém. Aquilo que Deus te deu é aquilo que Ele te deu. Ele te responde igual esse Senhor respondeu aos seus servos. Falando, será que você acha que eu estou fazendo de forma injusta? Então, Deus, Ele é perfeito. A sua vontade é perfeita. Eu sei que é difícil às vezes. A gente tem essa tendência de se comparar, mas para com isso. Isso não vai te fazer bem. Isso não faz bem a ninguém. E religiosidade, mais uma vez, não salva ninguém. Não leva ninguém pro céu. Não vai te fazer ficar bem. Vai te fazer ficar uma pessoa totalmente... Cara, uma pessoa religiosa é aquela pessoa que você não tem prazer ali de estar com ela. Porque ela mesmo, sabe, se auto-sabota, fica com aquelas coisas. Então, cara... não olha para os outros. Deus entregou algo especial para cada um de nós. Então, invista naquilo que Deus te deu, para que no dia que a gente for se encontrar com Ele, você venha falar, Senhor, o Senhor me deu tanto.
e eu multipliquei esse tanto que o Senhor me deu.